Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Até aqui, irmão, podeis assentar-se. Tem alguém vivo aqui? Então é para você essa palavra, irmão. Porque a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então, irmão, essa palavra é para mim, é para você, é para nós. Nós sabemos que na lei antiga os sacrifícios eram feitos através de animais. Nós sabemos que na lei eles traziam sacrifícios. Os sacerdotes, guarde essa palavra no seu coração, sacerdote, sacerdócio. Na lei antiga, os sacrifícios eram feitos através de animais. Os sacerdotes, eles pegavam um animal, cortavam em partes e colocava no altar ali, sacrifício a Deus. Será? O sacrifício era importante naquela época, mas Deus deixa bem claro, irmão, Deus deixa bem claro que a obediência do coração é melhor do que sacrificar. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 15, 21, diz assim: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse, escute isso, irmão. O povo pegou ovelhas, gados, vacas, boi, o melhor, para sacrificar em Gigal. No tempo da lei, faziam o sacrifício. Mas olha o que Samuel disse para o povo. Escute isso, no 22. Porém Samuel disse: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeçam a palavra do Senhor? Continuando: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmão, entende-se aqui que Deus nunca quis sacrifício animal. Ele quer a obediência do coração. Ele quer o coração do homem, irmão. Ele não se alegra, como lemos aqui o 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? O melhor é obedecer e atender. Isto agrada a Deus. Deus nunca se alegrou com sacrifício aos animais, meu irmão. Nunca Deus quis sacrifício. Ele sempre quis o coração do homem, irmão. Por isso Paulo escreveu aos romanos e a nós hoje: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai os vossos corpos como vivo, como sacrifício vivo. Meu irmão, você está vivo, irmão. Você está vivo e o nosso Deus vive. Glória a Deus. O sacrifício é você, irmão. Você é o sacrifício, meu irmão. E Deus quer que nós obedecemos a sua palavra. Esse é o sacrifício, meu irmão.
ficar atento à tua palavra, à tua vontade. Ele não se alegra, nunca se alegrou com sacrifício aos animais, porque obedecer é melhor do que sacrificar, diz o Senhor. Não mais a minha, não mais a sua vontade, mas andar em obediência à palavra de Deus. Andar em obediência à palavra de Deus, santo e agradável. Aleluia. Este é o sacrifício que agrada a Deus, meu irmão. Matar a minha vida, matar a tua vida. Deixa todas as coisas por amor a Ele. Deixa as coisas que para nós era importante, que fazia parte, que dava até um certo prazer. Sacrificamos tudo isso por amor a Ele, irmão. Aleluia. Com esse corpo vivo que estamos aqui hoje, meu irmão, podemos fazer coisas maravilhosas para Deus. Oferecer o seu corpo, o nosso coração a Ele, como sacrifício vivo, renunciando todas as coisas, para apresentar o nosso corpo vivo a Ele entre os mortos, irmão. Por isso eu perguntei para vocês estão vivos? Porque nós estamos vivos, meu irmão, nesse corpo, mas muitos estão mortos, meu irmão. Nós estamos vivos dentre os mortos. Nós morremos espiritualmente, meu irmão, mas estamos vivos nesse corpo aqui. Por isso que Paulo diz: apresentai o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E como que nós podemos apresentar o nosso corpo vivo hoje a Deus? Nós precisamos entender, irmão, quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos e como estamos usando esse corpo aqui. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,5, diz assim: vós também, está falando para nós, a igreja, pessoas que estão vivas, meu irmão. Essa palavra é para nós, meu irmão. Vós também, como pedras vivas, são edificado casa espiritual. Dá uma pausa aqui, continua esse versículo. Ele está dizendo aqui que nós somos comparados como pedras vivas. E quando nós se unimos como estão unidos aqui agora, meu irmão, ele diz que nós formamos um templo espiritual. Naquele templo lá, o templo que foi feito lá atrás, um templo feito pelas mãos de homens, os sacrifícios animais eram feitos lá. Mas ele está dizendo aqui, para o nosso entendimento, que nós precisamos entender o que nós somos, irmão, nesse corpo vivo. Ele está dizendo que nós somos comparados como pedras vivas, e quando nós estamos unidos, formamos um templo para Deus, irmão. O que acontece nesse templo, edificado casas espirituais, é sacerdócio santo. Agora nós somos templo, nós somos pedras vivas, unidas formamos um templo. Agora ele fala assim, sacerdote santo. Agora você também é um sacerdote, não como antigamente que só a tribo de Levi poderia fazer esse sacrifício, não. Você agora é um templo espiritual. Agora aqui você está falando que você, eu, nós somos sacerdotes santos. Para quê? Para oferecer de sacrifícios espirituais a Deus, meu irmão. Nós somos um povo espiritual, nós somos uma igreja espiritual, meu irmão. Deus não quer animal, Deus quer a nossa obediência, o nosso coração para Ele, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Que é um sacrifício difícil, meu irmão, que nós podemos fazer hoje, com certeza, porque Deus falou que nós poderíamos fazer. Amar quem te odeia, irmão. Você conseguir fazer isso, irmão, você atingiu todo o objetivo. O sacrifício, porque Deus amou a todos, meu irmão. Glória a Deus. Deus morreu pelo pior pecador. E Ele diz para nós orarmos para o nosso inimigo, falar bem dele. Não é mais difícil isso, irmão.
Sabe por quê, meu irmão? Porque nós aprendemos que o nosso irmão, ele é semelhança à imagem do Senhor Jesus Cristo. O que está fazendo ele atacar sobre a tua vida é o Satanás que está usando aquele corpo morto que não conhece a Deus, meu irmão. Mas você é vivo perante a Deus, então você consegue perdoar ele, consegue amar ele, porque quando aquele espírito maligno sair daquele homem, ele vai também ter vida, um corpo espiritual, sacerdócio santo, meu irmão. E você, nós somos isso, meu irmão. Você é um sacerdócio. É você que vai levar o sacrifício a Deus agora. Você vai entrar ali e vai fazer o sacrifício espiritual, agradável a Deus, aleluia. Glória a Deus. Por isso Paulo escreveu: rogo-vos, pois irmãos. Ele pede, ele insiste, ele fala assim: rogo para os irmãos que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo. Abraçar a todos, né? Sacrifício vivo. Não tem mais acepção de pessoas, todos são iguais diante de Deus. Perder toda aquela vontade que nós tínhamos e sacrificar tudo aquilo, meu irmão, que fazia parte da nossa vida enquanto nós já estávamos mortos. Mas hoje nós estamos vivos. Graças a Deus. Esse corpo está morto, mas vivo no Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Antes nós usávamos esse corpo quando nós estávamos mortos. Nós usávamos esse corpo para as coisas pecaminosas que desagradavam a Deus. Eu confesso, irmão, eu fazia tudo na minha ignorância. Eu não tinha esse conhecimento de Deus. Fazia mesmo. Não tinha limite. Podia até o irmão me evangelizar na época, eu não tinha esse conhecimento, sabe, essas coisas todas. Eu queria mesmo sacrificar esse corpo para o mundo mesmo, sabe? Mas depois que eu conhecesse Jesus, esse corpo vai ser sacrificado para Deus, todo tempo, para as coisas boas. Não quero me vangloriar não, meu irmão, é difícil, nós temos que buscar Deus mesmo, todo tempo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Temos que orar sempre, buscar o Senhor. Me ajuda, Senhor. Esse corpo aqui, essa carne é fraca, Senhor, mas o Espírito é forte, Senhor. Glória a Deus. Mas o Espírito é forte, Senhor. Aleluia. Esse sacrifício agrada a Deus, irmão. Esse sacrifício agrada a Deus. Por isso nós temos que colocar a nossa vida, esse corpo aqui à disposição de toda a obra de Deus. Agora vivos em Cristo Jesus, mas morto para o pecado, meu irmão. Morto para o pecado. Agora usamos esse corpo para a glória de Deus. Usamos esse corpo para a glória de Deus. Aleluia. Um corpo que verdadeiramente é o templo de Deus. Há um Deus aí dentro, irmão. Glória a Deus. Há um Deus aí dentro. O Espírito Santo habita nesse corpo. Nós sabemos que a Bíblia diz isso, né? Não sabeis que vós são o templo do Espírito Santo, que Ele habita em vós? Olha isso, irmão. Coisa linda, irmão, coisa linda. O Espírito Santo habita dentro desse corpo aí, meu irmão. Aleluia. Você está vivo, meu irmão. Você está vivo, irmão. Glória a Deus. Então, igreja, nós somos seres espirituais. É difícil entender isso, mas não, meu irmão, nós somos seres espirituais. Não temos mais compromisso com a carne. A carne de nada serve. A carne, ela não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós destruímos a carne. Agora somos seres espirituais. Seres vivos. Oh, glória a Deus, irmão. Para melhor entender isso, irmão. Para melhor entender isso, eu vou ler para vocês, que está em Romanos 8, 9 em diante. Diz assim, que nós vamos ter um bom entendimento disso, sobre a respeito do corpo. Um corpo vivo. Romanos 8, 9 em diante, 3 versículos só. Diz assim, para nós, irmão,
Essa epístola é para nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa da justiça, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se você está morto, como nós lemos aqui, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortais pelo seu Espírito que vós habita. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. O corpo está morto, irmão, por causa do pecado. O pecado, ele não nos domina mais. Ele não tem mais valor sobre nossa vida. Ele tinha valor quando nossos corpos estavam mortos por o pecado, mas hoje não. Nós estamos vivos em Cristo Jesus e o pecado não habita em nós. Nós somos, irmão, todos nós formamos um corpo. Todos nós formamos um corpo. Você é um corpo vivo, comparado com pedras espirituais. Mas nós todos unidos aqui como estamos hoje, a Bíblia diz que nós formamos um corpo. E Jesus é a cabeça desse corpo, irmão. Glória a Deus. Olha que maravilhoso, meu irmão. Isso está em Colossenses 1:8. É Jesus que dirige este corpo, irmão. É Jesus que está em nós, irmãos. O Espírito Santo que ressuscitou esse Jesus, ele habita em nós. Ele vai glorificar esse corpo também, irmão. Esse corpo vai ser glorificado um dia. Glória a Deus. O Espírito Santo está usando esse corpo aqui, carnal, mas vivificado pelo Espírito, para as boas obras, como vocês também, todos vocês, como nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas em breve esse corpo vai ser glorificado, nós seremos semelhantes a Ele, irmão. Glória a Deus. Esse mesmo é o Espírito Santo, o poder de Deus. Então, meu irmão, se nós somos um corpo, juntos formamos um corpo, Senhor Jesus é a cabeça, vamos junto engrandecer ao nosso Deus todo o tempo, juntos. Glória a Deus. Sozinho não fazemos nada, sozinho não formamos um templo espiritual. O corpo é formado de membros, de pessoas. Falando de pessoas espirituais, meu irmão. Usar esse corpo para as boas obras. Porque há um Deus aí dentro, esse Deus vive. Glória a Deus. Irmão, eu amo esse versículo que eu vou falar para vocês. Depois de João 3,16. Nós estamos falando aqui de corpos espirituais. Corpos que o Espírito Santo habita. Estamos falando de pessoas vivas. Pessoas que mataram o corpo carnal para ter um corpo espiritual. Para que a vida habite aí dentro. Jesus disse isso, diz isso em João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Eu acho que tem muita gente morta ainda aí, meu irmão. Acho, não tenho certeza, que está precisando crer no Senhor Jesus Cristo. Porque ainda que esteja morto, viverá. Podemos arrebatar também essa palavra no tempo quando o Senhor Jesus vier. Os que morrerem em Cristo serão ressuscitados por primeiro. Ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Glória a Deus. E aqueles que vivem e creem em mim,
nunca, jamais morrerá. Oh, Aleluia. Glória a Deus. E ele termina assim: crê tu nisto? Glória a Deus. Jesus está dizendo isso. Crê tu nisto? Aleluia. Ele vive. E nós vive entre os mortos, meu irmão. Nós vivemos entre os mortos. Nós não estamos mais mortos, meu irmão. Nós estamos vivos. Glória a Deus toda a glória, irmão. Aleluia. Ele nos vivificou entre os mortos. Ele nos tirou daqueles sepulcros. Certeza que muitos ainda vão sair de lá, irmão. Muitos vão sair de lá. Aleluia. Meu irmão, as pessoas têm que sair de lá. Eles estão mortos. Eles têm que conhecer essa vida como nós hoje conhecemos. Essa vida que vive em você, vive em mim, para que nós juntos podemos dizer, como o nosso irmão Paulo disse lá em Gálatas 2:20: já não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Para que nós podemos dizer isso, meu irmão, é um verso que nós temos que ter decorado dentro do nosso coração e fazer parte disso. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em você, meu irmão? Porque você matou a sua carne para receber a vida dele, para você ter a vida dele aí dentro. Jesus vive, nós deixamos toda a nossa vida para ter a vida dele. Resolvemos sacrificar todos os desejos da carne para viver o amor dele. Aleluia. Uma vida para todo sempre. Renunciamos todas as coisas desse mundo. Sacrificamos todos os desejos da nossa carne. Aleluia. Porque nós sabemos que tudo nesse mundo passa, tudo é por um instante, porque nós decidimos por amor a Ele buscar a inabalável, as coisas que duram para sempre, que nunca se acabará. E essa vida que está em você hoje, meu irmão, ela não termina aí, ela começa aí, meu irmão. Glória a Deus. Ela é para todo sempre, ela está aí, nunca se acabará, ainda que esteja vivo, nunca, jamais morrerá, diz o Senhor. Podemos ser arrebatados, vivos, mas a vida vai acompanhar. E se nós morramos antes, seremos ressuscitados por Jesus Cristo. Ainda que esteja morto, viverá, e ele será. Amém. Nós estávamos mortos, mas Deus nos vivificou, meu irmão. Hoje nós estamos vivos, mortos na carne, mas vivos no Espírito. Então, meu irmão, se nós temos esse entendimento, vamos sacrificar o melhor para o Senhor. Não é a melhor oferta, o melhor dízimo, o melhor isso, o melhor aquilo, o seu carro, nada disso, meu irmão. Isso é barganha, isso não é outro evangelho. Nós estamos falando do evangelho que agrada a Deus. O que ele disse? Eu não me alegro com sacrifício animais. O que eu quero é o seu coração, eu quero a obediência à minha palavra. Quem que é a palavra de Deus? É o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus que foi enviada para a terra, para todos que nele creem, meu irmão. Jesus, a palavra de Deus, como foi dito também, Jesus, a sabedoria de Deus, a graça, a misericórdia é Jesus, o Evangelho é o próprio Jesus, tudo é Jesus, meu irmão, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Por isso nós temos que renunciar tudo, um sacrifício vivo. Meu irmão, Deus ele deu o melhor para nós. Muitas vezes a gente fica, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de beber aquilo, vou deixar de fazer. Isso é um sacrifício. Mas Jesus, o Pai deu o melhor para nós, o Pai deu o seu Filho, irmão, o seu único Filho, unigênito, Ele deu, mas não foi assim, Ele matou o teu Filho por amor a nós, meu irmão, Ele morreu o teu Filho por amor a nós, um sacrifício perfeito, Jesus Cristo, sacrifício perfeito, meu irmão, nada, nem animais, multidões de animais, rios de azeites ungidos, nada disso, mas um cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Foi isso que Deus ofereceu como sacrifício a nós pecadores, irmãos. O melhor.
Jesus Cristo, sacrifício vivo dentre os mortos, meu irmão, para trazer vida, como hoje nós vemos vidas aqui, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus morreu a nossa morte e nós morremos a nossa vida, que tanto nos atraía. Nós morremos a nossa vida para viver a vida dele. Aleluia, porque a nossa vida é passageira. Hoje ela é, mas já não existe mais. Por isso, meu irmão, que nosso irmão Paulo escreveu ao Romano: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual que é a boa, perfeita vontade de Deus? É que todos sejam salvos. Glória a Deus. Amém, irmão. Glória a Deus. Não se conformei com esse mundo, não. Não se conformei com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, do conhecimento da palavra do Senhor. Quando ele diz aqui no verso: rogo, pois, irmão, pela compaixão do vossos corpos, rogo, Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto com inteligência, um culto com sabedoria, um culto não com confusão, mesclado, distorcido. Não, um culto inteligente ao Senhor. Eu sei que o Senhor vive, e o teu Espírito vive em mim. Glória a Deus. Darei honra e glória a todo tempo. Fazeremos culto ao Senhor com entendimento, porque conhecemos e sabemos a promessa da vida eterna pelo sacrifício do seu Filho amado. Hoje nós temos entendimento disso e se rendemos totalmente a Ti, para a glória de Deus Pai, irmão. Amém. Vou ler apenas alguns versículos, já vamos estar encerrando, tá, irmão? Se os irmãos quiserem acompanhar, está em Romanos 6. Glória a Deus. Romanos 6. Vou ler por lá dos versos, irmão, eu vou citando, tá? Romanos 6. Isso vai dar um entendimento para nós maior, irmão, para que nós possamos estar sempre posicionados a esse tipo de conhecimento que nós temos hoje para apresentarmos ao nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, suave e agradável. Que diz aqui em Romanos 6, verso 6 também, diz assim: sabendo isto, está vendo, irmão? Sabendo isto, nós sabendo isto, que o nosso homem velho, sabendo isso, que o nosso homem velho, talvez algum livro está ao contrário, né? Velho homem. Sabendo disso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Eita Deus! No verso 11: assim também vós, para nós, irmão, assim também vós, irmãos, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 13: nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Glória a Deus. Fácil de entender, irmão, não precisa nem pegar aqui, né? Nós somos justificados por Deus, nosso corpo que servia o pecado, esse sepultado, como lembro logo no começo, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e servimos, e não servimos mais o pecado.
Aquele corpo pecaminoso foi crucificado com Jesus na cruz, irmãos. Glória a Deus. Agora esse corpo aí está vivo. Glória a Deus. Tem um Deus aí dentro. Dai glória sempre, meu irmão, a Deus. Ele nos edificou. Ele te trouxe do vale da sombra da morte, que representa os mortos, o mundo. Ele tirou você de lá. Agora você está vivo, irmão. Você está vivo. Você nunca, jamais morrerá. Glória a Aleluia. Amém? E a Deus